Boa noite, Cecília. Meu nome é Letícia. Eu vou explicar essa questão que tu mandou aqui pra gente na academia. Vê. Bora ler primeiro direitinho o enunciado da questão. Usualmente, em uma maratona, um atleta corre aproximadamente a distância total de 42 quilômetros em 2 horas. Em uma dada maratona, um atleta partiu 30 minutos depois do início da competição. Quantos quilômetros por hora a mais, importante, esse atleta precisaria correr para terminar a prova empatado com outro atleta, empatado no caso ao mesmo tempo, com outro atleta que partiu no início da competição e finalizou os 42 quilômetros em 2 horas. Vê, para facilitar nosso raciocínio dessa questão, vamos fazer um desenho como se fosse uma pista reta de corrida. Então, bora lá. Eu apelidei o corredor que ele espera esses 30 minutos de corredor B. Então, aqui ficamos com o corredor B. E o corredor que sai no horário regular de corredor A. Então, e aqui é o fim da linha. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer. O corredor A, ele percorre 42 km em 2 horas. Então, bora usar isso para achar nossa velocidade? Então, ele vai percorrer 42 km em 2 horas. 42 km dividido por 2 horas. Então, a gente acha que a velocidade do corredor A é 21 km por hora. Tá, e o que é que eu faço com isso? Simples. Ele fala aqui que o atleta B, ele partiu 30 minutos depois do atleta A. Então, quando o atleta B deu início à sua corrida, o atleta A já tinha percorrido meia hora. E se ele já tinha percorrido meia hora, ele tinha percorrido já quantos quilômetros? Então, é a partir disso que a gente vai descobrir. Se 21 quilômetros ele percorre em uma hora, em meia hora ele vai percorrer a metade disso. Então, ele vai ter percorrido já 10,5 quilômetros. Então, a partir do momento que meu corredor B começar a correr, meu corredor A já vai estar no ponto 10,5, enquanto meu ponto B vai estar no ponto 0 km. Então, qual a velocidade necessária que B precisa ter para os dois chegarem no mesmo momento, porque vai empatar no fim da linha? Então, bora lá. Então, como a gente fala que empatar e eles vão chegar no mesmo ponto, no mesmo fim, empatado, no mesmo T, então a gente vai poder usar a equação, aquela equação famosa do sorvete, em que o espaço final de B vai ser igual ao espaço final de A. Uma diquinha para tu que está estudando essa parte de cinemática. Sempre quando for falar, quando a questão perguntar o momento em que eles se encontram, tanto para descobrir o tempo quanto para descobrir a velocidade. Uma dica, se tu vê na questão que tá perguntando assim, basicamente relacionado a quando ou com que velocidade esses dois objetos se encontram, usa essa formulazinha aqui, iguala o espaço final de um com o espaço final do outro, que vai ser o espaço em que eles se encontram. Geralmente, questões como essa perguntam em que segundo eles se encontram, por exemplo. Aí a gente descobre por essa formulazinha aqui, e é isso que a gente vai fazer. Então, vou pegar aqui e igualar o espaço final de B ao espaço final de A. Espaço final é o quê? Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Faço isso para B e faço isso para A. Então, como o B está no meu início em A, ou está no meu início 0, então o espaço inicial dele vai ser 0, porque vê, a gente só vai contar a partir do momento que B sai. A partir do momento que B está parado, não vai contar. A gente vai contar a partir do momento que B sai. A está onde? A está no ponto 10,5. Então, 10,5 vai ser o espaço inicial de A. Aqui, ó. Aí o espaço inicial de B mais velocidade de B, que é o que a gente vai descobrir, vezes 1h30. Porque, vê, aqui ele fala que passou 30 minutos e que a prova total é um decorrer de 2 horas. Então, o que resta para eu completar minha prova? Vai ser 1h30. Então, vamos multiplicar aqui por 1h30 e igualar. Aí, o espaço inicial de A, que é 10,5, porque a partir de que B sai para correr, A já está no ponto 10,5. Então, é como se o ponto inicial de A fosse 10,5. 10,5 mais 21, que é a velocidade de A que a gente descobriu aqui, vezes 1,5, porque eles querem acabar a prova empatados, ou seja, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, o tempo dos dois vai ser igual.
Então, resolvendo isso daqui, eu vou ter que 1,5b é igual a 42. Vou passar esse 1,5 para cá e vai ser velocidade de b vai ser igual a 42 dividido por quanto? Por 1,5. Fazendo isso vai dar 28 km por hora. Mas eu não tenho essa resposta. E agora o que eu faço? Atentar ao enunciado de novo. Quantos quilômetros por hora a mais? Ou seja, o B vai ter uma velocidade a mais do que a da C. Para ele completar no tempo, ele tem que ter uma velocidade maior que a velocidade de A, entendeu? Então, quanto a mais é a velocidade de B em relação à velocidade de A? Se B é 28, A é 21, então subtraindo vai dar que B é 7 km por hora a mais do que A. Então é basicamente isso. Eu espero ter entendido tudo direitinho. Caso tu tenha alguma dúvida na minha explicação, pode mandar aqui no chat do YouTube ou contestar essa dúvida, que eu ou algum outro monitor, a gente vai te responder da maneira mais didática possível. Se tu tá com dúvida nessa parte, eu recomendo tu praticar mais essa parte de cinemática, essa parte da equação de sorvete, esses casos de como usar, que é mais a prática mesmo. Então é basicamente isso. Eu espero que tenha gostado e que tenha uma boa noite e fique com Deus.